consciência da unidade divina entre os seres há de ser a força propulsora de todos os atos de fraternidade, como sejam a tolerância, o perdão, a resignação e o espírito de renúncia e abnegação. Estreia do livro As Margens do Mar Morto, de Oswaldo Polidoro. Esse livro está disponível para download gratuito no nosso portal www.conhecerparatransformar.com.br. E se você quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, mande para nós o WhatsApp com o nome e endereço completo. Nosso WhatsApp é 99608-4846. Tema de hoje, o especial de Natal, né, Lenira? Sim, especial de dezembro. De dezembro, especial de dezembro. Na verdade, especial Jesus. E o ouvinte que acompanha a gente está vendo que está tudo mudado aqui, né? Nós estamos no YouTube, coisa que quase 20 anos, esse é o milésimo, eu te falo já qual que é, 15º programa. A gente está aqui, nós estamos com 2 convidados e seja bem-vindo ao programa Divinista, como sempre. A gente, nesse dezembro aqui, a gente vai testar esse formato, depois você conta pra gente, manda um WhatsApp pra gente. Poxa, gostei, não gostei, faça assim, faça assado. Eu acho super legal, né? O conteúdo nosso não vai mudar, é sempre a gente quer um modo mais gostoso, mais bate-papo para falar das coisas importantes da vida, como diz a nossa vinheta, que são as realidades espirituais. E a gente vai estar aqui com 2 convidados especiais que eu já vou apresentar para vocês, certo, Jorge Rufino? Sim, perfeito. O importante é que todos sabemos que o universo é dinâmico, mas tem coisas que nunca mudam. Por exemplo, os nossos canais de comunicação com o nosso querido ouvinte, com a nossa querida ouvinte. Então, quem quiser ganhar o livro Evangelho Eterno, basta mandar para nós um WhatsApp com o nome e endereço completo. O nosso WhatsApp é 99608-4846. Repetindo devagar, como diz a Lenira? Repetindo devagar. Estamos em São Paulo, código de área 11. Nosso WhatsApp é 99608-4846. E como nós sabemos, a espiritualidade, né? Atrapalhei a palavra. A espiritualidade se desenvolve em comunidade e a responsabilidade é individual. Mas o caminhar, sabemos, é sempre em conjunto. Então, nós estamos vendo várias iniciativas individuais no novo portal, Conhecer para Transformar, que eu falei agora há pouco. Fiquem atentos, principalmente no nosso canal do YouTube. Busque lá, Conhecer para Transformar no YouTube. Tem, por exemplo, mais de 280 horas de vídeos. É a obra do Oswaldo Polidoro comentada por pessoas experts, como as que estão aqui hoje. Exatamente. E você não vai esquecer as nossas mídias sociais, né? No TikTok, no Facebook e no Instagram, né, Jorge Rufino? Tem o download gratuito para o Evangelho Eterno em português, em inglês e em espanhol. Isso, nas páginas Informes Divinos, tá bom? A gente espera vocês lá. Mas vamos ver como esse formato vai funcionar. A ideia não é muito diferente do que a gente já faz aqui, tá bom? A ideia é a gente elege um tema central, traz aqui alguns textos, traz aqui algumas provocações e a gente bate um papo sobre isso, sempre tentando buscar unir a parte que é teórica, vamos dizer assim, aquele que é conceitual, com o nosso dia a dia, que é o que a gente já vem fazendo aqui no programa há um bom tempo, mas agora numa dinâmica diferente aqui com os nossos amigos aqui. Eu vou apresentar os nossos convidados. Ah, você vai? Sim. Então, fala você. Pode ir. Mas você apresenta já. E hoje a gente vai acolher alguns exemplos de Jesus. Então, esse mês todinho nós vamos falar sobre Jesus, acolher uns temas de Jesus de ordem prática. Hoje é do acolhimento do diferente, né? O acolher aquele que é o diferente. Eu deixo você... Deixa, tá vendo? Eu deixo ele apresentar. Está aqui conosco a doutora Roseli Giusti, psicóloga, e o cineasta Kainan Valadez. E a Roseli, vocês conhecem do Momento Saúde, né? Uns bons pares de anos aqui. E por um acaso... né? Não, uns bons pares de anos fazendo o programa Saúde. Sim. E que eu estou pensando até em reeditar aqui alguns deles. E o meu filhote. Galera, tem que falar isso. Eu tinha que falar. Bom, para a gente falar dessa questão do acolhimento do diferente, etc., a gente tem alguns exemplos, como a gente comentou, né? Alguns exemplos na Bíblia. Tem a história do publicano, da samaritana, tem mais alguns outros ali. E vamos começar com a samaritana, o caso da samaritana? A samaritana, né? É. Muito bom. Muito feliz de estar aqui com todos vocês, para a gente poder conversar sobre esse assunto. E eu acho que seria legal, antes até da gente entrar na samaritana, já que a gente vai abrir com Jesus, acho legal a gente pensar sempre um pouco no contexto histórico, no que estava acontecendo ali naquele momento. Se a gente olha
a região ali onde Jesus fez toda a trajetória dele, é aquela região conhecida como Levante. Se você olhar no mapa mundi, o que é essa região do Levante? Ela está bem no centro, ela é o epicentro entre Europa, África e Ásia. Então, inclusive hoje, infelizmente, fruto ainda de muita dor, e não é, inclusive isso que eu vou falar, é uma das razões por que isso acontece. A faixa de Gaza, uma cidade de Gaza, que fica ali na parte sul do Levante, ela é uma das cidades mais antigas, é um dos povoamentos mais antigos que foram sempre povoados, sempre teve gente morando lá. Uma região que sempre foi povoada. Porque chegavam muitos navios, era um dos primeiros portos, grandes portos da humanidade. Então, estou falando tudo isso só para a gente entender que aquela região do planeta, da onde nasceram tantas e tantas iniciações, era um lugar muito efervescente. Era um lugar com muitas etnias. Era um lugar com muitos povos diferentes. Então hoje a gente pensa só, não tem árabe, judeu. Muita rota também. Era muita rota, era muita gente passando. Por mar, por terra. E aquela é uma das regiões também, e tem muita coisa para a gente tirar a partir disso, mais guerreadas que tiveram. Né, assim, foram muitos impérios que passaram e foram e tal. E o que tinha nesse momento? Nós tínhamos os romanos. Daí, para chegar na Samaritana. Falou, como que eu vou chegar na Samaritana? Eu estava pensando, como vamos chegar na Samaritana? Quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram um povo semítico, né? Ou seja, para a gente pensar, né? É sempre bom a gente relembrar que esse braço que a gente está falando, que é o braço judaico-cristão, é um braço só, da onde sai muita coisa. Então você tem um povo semita, que é da onde saem os judeus, e só tem hoje 2 povos que perduram até hoje dessa linha semítica: os samaritanos e os próprios judeus. Então, os judeus, embora eles fossem, digamos, da mesma perna étnica ali, os judeus, quando eles vão consolidando a religião do judaísmo, eles vão se separando dos samaritanos. Então, para eles, os samaritanos era como se fossem bárbaros, né? Era como se fosse um povo atrasado, não era o povo que seguia a mesma religião que eles. E tem mais um agravante até a gente chegar na Samaritana. A gente fica pensando só nessa, que a gente vai falar sobre preconceito hoje, fica pensando só nessa diferença de povos e de etnia, mas também tem, no caso do samaritano, tem regras sociais e culturais que existiam na época. Por exemplo, um judeu não podia trabalhar, não só no sábado, mas ele não ia fazer, um homem judeu, embora a gente sabe que Jesus era um nazireu, e tem algumas diferenças por causa disso, né, dos essênios, que depois a gente pode até falar, ele não podia trabalhar, ele não podia puxar uma água, né? Alguém tinha que fazer isso para ele, mas não seria uma samaritana a fazer isso para ele. Então o que acontece? Jesus está lá no processo dele, e isso é muito legal hoje em dia, que você pode ir lá no Google Maps e ficar vendo onde que é Samaria, onde que é Judéia, muito legal, dá para traçar a rota, entender o que aconteceu. No Google Earth, então, você vê Ver onde está ali, né? Onde tá acontecendo ali. E você consegue ver como que era na época, reproduções da época, simulações de como era na época e tal. Então tem que ter essa discussão. Porque eles foram se encontrar no tal de um poço, o Poço do Jacó. Fala. Então, sabe o que eu quero comentar? Tem uma diferença muito grande com relação aos samaritanos, porque, se eu não me engano, na época do rei Acabe, eles foram para uma idolatria de um deus estrangeiro. E isso era muito pesado para quem era o judeu. Então, isso era forte para eles. E daí, imagina que o acesso aos recursos é uma área muito seca, o acesso aos recursos é complicado. Então, quando a gente fala do Poço de Jacó, a gente não tem como ter certeza, mas muito provavelmente devia ser um lugar muito povoado, um lugar muito... E Jesus está lá cansado, os apóstolos foram pegar comida, alguma coisa do tipo, e Jesus encontra uma samaritana e pede para ela: minha filha, você podia verter uma água para mim? E ela se assusta. Ela fala: mas você está pedindo água para mim? Eu sou uma samaritana, né? Ela se assusta por quê? Porque ela não estava acostumada com um judeu conversando com ela. E vamos aqui então agora tirar meu óculos. Feito o preâmbulo. Quando o seu filho tira o óculos para ler, você vê que você já está avançadinha na idade. Porque acho que vale a pena só a gente falar até água viva. Sim. Então, veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Né? Porque às vezes a gente fala assim, na Bíblia é tão seco, dá-me de beber, que às vezes até fica difícil. Ele foi lá e pediu uma água. Porque seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E daí a mulher samaritana, ela se assusta. Como, sendo tu, judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana?
E daí Jesus responde: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Vamos lá, vamos quebrar esse textinho aí para a gente entender o que ele está falando. Ele está aproveitando esse momento e ele já está saindo da parte comerciante da água e ele já está lá enfiando uma parábola. Doutrina. Uma doutrina. Né? Então ele está falando, ó... Conceito filosófico. E daí ela falou, imagina ele tá nesse papo, ela tá meio constrangida, deu água, falou assim, minha filha, isso aqui não é nada, porque essa água aqui eu bebo E fico com sede. e já eu tenho sede. Isso. Mas a água que eu vim te dar é uma água que Você nunca mais vai ter sacia. sede. nunca mais vai ter sede. Sacia eternamente. Porque é o conhecimento espiritual. Exato. Porque é aquilo que você de fato está ansiando como espírito. Né? E daí você vai ficar com essa sensação de saciedade depois que você tem esse conhecimento passado ali, espiritual, por Jesus e tudo mais. Estamos E aprendendo é aqui. Então é isso. Eu queria falar sobre isso, sobre a Samaritana, eu acho que é um pouco isso. E que é isso, assim, o mais importante daquilo que a gente está escolhendo aqui para dezembro, para conversar, é que quando Jesus vem, ele vem para todos. Sim. E isso causa um impacto gigantesco naquela sociedade, né? Porque os essênios vêm, eles descem com uma mensagem e daí começa a fazer uma transformação social muito grande, porque não é mais essa relação sectária, Sim. mas é uma relação comunal. Eu queria E aí, isso que eu ia falar contigo, eu ia passar para a Roseli, porque eu acho que, Roseli, lembra aquele trecho que você falou do samaritano, do bom samaritano? Sim, sim. Eu acho que a gente podia linkar com agora, até valeria a pena se você achar interessante, Sim. porque aí a gente puxa para hoje, né? Quais são as diferenças que nós estamos fazendo hoje, quais são as discriminações que nós estamos Sim. fazendo hoje. Que eu achei legal isso daí. E eu queria até antes de falar do bom samaritano, né, nesse link que o Kainan falou, eu achei muito interessante que ainda na parábola da mulher, da água, do poço, né, tem mais para frente no versículo 23, chega uma hora que ela fala assim, nossa, mas a gente adora diferente, a gente adora nos montes, e você é judeu. E Jesus fala, ok, nós fazemos diferente e tal. Mas aí ele fala assim, olha no 23, mas hora vem, hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Então, eu achei isso muito interessante, porque aqui também fica aquela coisa assim, mas você adora no templo, você adora de uma maneira, a gente adora lá no monte, porque o Kainan falou que para eles era uma coisa mais bárbara, mais antiga, mais, né, ultrapassada. Mas Jesus diz, olha, vai chegar a hora que não vai ser sinagoga, mesquita, igreja. Ele não fala isso exatamente, mas a gente poderia transpor para agora que, assim, essas diferenças também, elas têm que ser superadas, né? Essas diferenças formais, de lugar, de rito, elas têm que ser superadas para se adorar em espírito e verdade, né? Perceber que Deus é para todos, né? Está acima dessas divisões. Certo. E não, impressionante, porque 2000 anos atrás ele falando isso. 2000 anos atrás. Então, isso é importante, porque se eu faço isso, essa questão da intolerância religiosa não existiria hoje. Exato. Porque eu não tenho um lugar definido, eu não tenho um nome definido, um rito definido. Se eu adorar Deus, espírito e verdade é uma coisa extremamente... que às vezes a gente até aqui não sabe muito bem o que significa. Exato. Não, porque é uma experiência individual. Individual, né? Transcendental. Né? Não tem a ver com a matéria, não tem a ver com um lugar específico, um rito específico, uma roupa, mas a ligação de você com o divino. E você sabe que eu não me lembro, me corrija se eu estiver errado, se é ela que ele fala assim, bem diz que não tem marido, é nesse caso. Você sabe o que eu acho engraçado? Ela teve muitos maridos. Ela teve muitos maridos e aquele que hoje você chama de marido não é teu marido. Fofoqueiro. Isso mesmo. Não, mas sabe o que eu achei legal? Porque ela teve 5 maridos. Porque quando o Polidoro, aliás, depois eu vou até achar aqui uma parte que o Polidoro comenta. Quando o Polidoro vai comentar isso, olha como o Polidoro ele vai no cerne da questão.
Ele não vai falar das diferenças, né? Nós puxamos porque é importante nos dias de hoje a gente falar, né? Hoje é xenofobia, misoginia, milhares de coisas. É importante a gente falar. Ele vai centrar o comentário dele no aspecto da revelação. Porque mostra isso daí, a revelação para Jesus. Isso. Então, como o Polidoro vai dar a importância nesse episódio da Samaritana, ele vai dar importância à questão do... a questão da revelação. Ele vai puxar para aí. Deixa eu falar, pessoal. Deixa ele falar. O ouvinte que quiser ganhar o livro O Evangelho Eterno, basta mandar para nós um WhatsApp com o nome deles completo. Nosso WhatsApp é 99608-4846. Aliás, com 2 mulheres presentes, é muito estranho que o Kainan conseguiu falar tudo isso. Porque eu fui o primeiro. Deixa eu falar primeiro. Então, você falando, né, essa parábola que a Lenira falou, na verdade não é uma parábola, é um ensino que Jesus dá, está em Lucas 10. E é uma passagem, né, que é interessante porque fala do próximo. Né? Então, assim, só para a gente contextualizar, Jesus está ali e vem alguém e fala assim para ele, né? Como é que eu faço, né, para ter a vida eterna? E Jesus fala, olha, o que fala a lei? Né? E eu acho isso interessante também, porque Jesus sempre se reporta à lei. Sempre. Né? Então, sempre os 10 mandamentos como foco, né, ali do comportamento e tal. Então, ele sempre remete, olha, o que fala a lei? E aí a pessoa lá, a pessoa que está falando com ele, né, que é um religioso profissional, fala, olha, ele fala que você tem que amar a Deus de todo o coração e tal, e assim, e o seu próximo. E aí Jesus fala, ok. Mas aí o cara fala assim, mas quem é o meu próximo? Jesus pergunta para ele. E eu acho que isso é interessante também, nessa questão. Porque quem é meu próximo? Amar o próximo, quem é meu próximo? Quem é meu próximo? É meu filho, é meu vizinho? Ou é só aquele que é do meu time, ou que é da minha nacionalidade? Meu filho, ou da minha nacionalidade, da minha etnia, né? Porque a gente vive isso hoje de uma maneira muito da minha filosofia, séria. Do meu partido político. Né? É o meu parceiro, né? Meu parça, né? Você fala, quem é o meu próximo, né? E aí Jesus fala assim, olha, então ele propõe uma historinha, né? Ele fala assim, olha, tem um homem, né, que estava vindo de Jerusalém para Jericó e ele caiu, ele foi assaltado, espancado e foi abandonado semi-morto na estrada. Né? E aí ele fala, olha, ocasionalmente passou pelo caminho um sacerdote, vendo-o, passou ao largo. Igualmente passou um levita, vendo-o, passou ao largo. Mas um samaritano, que aí voltamos ao samaritano. A questão do samaritano. Né, que é o cara que é considerado o bárbaro, o pouco civilizado, enfim, né? Então ele fala, mas um samaritano, né, que passou em viagem, ele estava em viagem, viu, moveu-se de compaixão, aproximando-se dele, tratou-lhe as feridas com vinho e azeite, que era a opção que tinha na época, né? Colocou ele no animal e levou ele até uma estalagem. Cuidou dele a noite inteira e quando ele vai embora, ele dá um dinheiro para o hospedeiro e fala, olha, cuida dele, dá comida, trata dele e o que você gastar a mais, quando eu voltar, eu te pago, vou ressarcir aí o seu prejuízo, né? E aí Jesus volta e pergunta, então, quem foi o próximo realmente dessa pessoa que precisava de ajuda? Não foi judeu, não foi levita, foi o samaritano. Não foi, né? Então ele diz, olha, então, essa pessoa usou de misericórdia para com ele, né? Então ele vai e faça a mesma coisa. E eu acho interessante, porque aqui não só trata da questão do preconceito, da compaixão, mas também do exemplo. Jesus diz, olha, veja o que foi um bom exemplo e faça a mesma coisa. E aí a gente traz de novo, como Jesus sempre traz, a questão do comportamento prático, da ação, né? Então, sair só do discurso, da gente só falar na lei, falar em Jesus, mas como é que a gente traz isso para a vida prática, né? Para o nosso dia a dia, nas coisas comezinhas, na relação com o seu funcionário, na relação com o seu chefe, no trânsito, enfim. A Roseli falando, lembrei da passagem de Jesus, lá que ele fala, quando tive fome, desce-me de comer, quando tive água, desce-me de beber. Mas quando fizemos isso? Nunca tivemos antes? Quando fizerdes a um pequenino, é a mim que estará fazendo. Exatamente. E para dar uma ideia de como a vida de Jesus realmente é um exemplo nesse aspecto de hoje, prático, porque a gente vai trazer outros aspectos ao longo do mês. A gente ainda tem a questão do publicano, sim, tem a questão do centurião Cornélio, que é muito legal, porque ele é um romano,
né? E ele vem pedir para Jesus, olha, vê lá o meu servo. Não, eu vou lá. Não, mas você não pode entrar na minha casa, porque você é um grande mestre, um grande senhor. Você não pode entrar na minha casa. Manda, porque ele diz assim, eu comando, sei lá, 1.000 soldados, 10.000 soldados. Quando eu quero que alguém faça, vai lá. Ele faz. Eu mando. Vai lá e ele faz. Então, tu manda que será feito. E aí, é interessante porque aí Jesus vai comentar. Não só cura, vai que o teu servo está curado, né? Então, Jesus não tinha... não é judeu, não curo. Não é... é romano, eles eram invadidos por Roma, eu não curo. Ele falou assim, não encontrei aqui, no meio dos judeus, quem tivesse maior fé do que a dele. E o Polidoro comenta, quer ver? Ele vai comentar, depois quer ver se alguém conta aí a história do publicano. Que livro você vai citar aí? Eu vou... Que livro você vai citar? Esse aqui é o Novo Testamento dos Esse Espíritos. livro você encontra para download gratuito no nosso portal, www.conhecertransformar.com.br. Então, o Polidoro, comentando essa passagem do centurião, ele fala assim, outra vez comprovado que em Deus não há acepção de pessoas. Veja, ele não fala, em Jesus não há acepção de pessoas. Sim. Em Deus não há acepção de pessoas. Não importa se é branco, é preto, é isso, é aquilo, sabe, nada disso. Pobre, rico, hétero, homo, não importa. Desculpa. Vou só completar. Jesus admirou a confiança do centurião, que tamanha fé depositava nele, Jesus. E é bom considerar os motivos dessa fé, pois os essênios eram muitos, viviam escorraçados pelos sacerdotes, mas sempre agindo mediunicamente. Quer dizer, olha que interessante, os essênios eram escorraçados, mas eles faziam bem para o povo. Sim. Então eles reconheciam, né? Então o centurião não tinha fé por acaso, tinha conhecimento de causa. Então aqui o Polidoro fala assim, não é a fé cega. Eles sabiam o que os essênios faziam, porque os essênios... praticavam a mediunidade. Interessante, você falou essa coisa dos publicanos, tem uma passagem em que Jesus está ali se alimentando, comendo, e alguém fala assim, nossa, mas ele estava com os publicanos e as pessoas de má fama, né? Então ele fala de pessoas de má fama, e aí a gente fica pensando, quem são as pessoas de má fama, ou até o que é ter má fama? Quais seriam os de hoje? Então, porque, veja, a má fama já dá a ideia de um julgamento. Você está considerando, você está separando as pessoas de boa fama e as de má fama, né? Então, talvez em função do comportamento, talvez em função da condição social, né? Que eram pessoas mais pobres, ou até com um comportamento, talvez, sexual, até diferente, enfim, né? Eles fazem alguma alusão a isso, no caso das prostitutas, mas enfim, é muito interessante como entra um julgamento aí, né? Uma classificação do que é bom, do que é ruim, de quem vale mais, e Jesus está ali, né? E fala, eu vim aqui para acolher a todos. A todos. Quero ver a opinião do rei, né? Ele tá querendo, os homens unidos aqui em exatamente. Da fala do microfone. Só uma coisa, o publicano era praticamente um coletor de impostos. Uhum. E que ninguém gostava dele. Ninguém gostava dele. E não necessariamente ele era um estrangeiro, hein? Sim. Que Mateus era, né? Sim, por isso que eu falei das mulheres, ou da... Eu quero ouvir a Rose. Sim. Não, por isso que eu falei das mulheres, que eles consideram pessoas de má fama, porque você vê, você coloca tudo no mesmo balaio. Fala mal. Quem você não gosta, quem você acha que é esquisito, quem você acha que tem um comportamento errado, enfim. Diferente. Diferente. Só pra gente visualizar isso de novo, né? Imagina isso, você tá lá no meio do meio de uma cidade muito povoada, com muita gente, e todo mundo brigando, e você tem um império que chegou, você tem uma religião já estabelecida, de repente chega Jesus e fala, gente, todo mundo brigando, chega numa sala e fala assim, gente, vamos se amar. Amai-vos uns aos outros. Amor e paz. E o que a gente fez com ele? Matou. O cara chegou com a melhor mensagem possível. Lugar. E a gente está até hoje tentando recuperar isso. Fala. Exatamente. Você quer dar o pause? É o pause. Então o que acontece? A gente, no segundo bloco, a gente volta daqui a pouquinho. Quero ver se a gente fala sobre a mulher adúltera, que entra na questão do perdão, que eu acho muito legal. E também que a gente reflita hoje, se a gente reconhece os nossos preconceitos ou não. A gente volta já. Fica aí, toma uma aguinha e volta, tá bom?